Para que se tornar um budista? Desce a vinheta aí, brother. Budismo Pop. Rise and Strikes Again. Galera, aqui estamos. Essa questão é muito interessante. Para que uma pessoa se torna budista? Bom, tem que dar uma olhada nisso com carinho, né? Por exemplo, se você nasce em países onde o budismo tem uma certa preponderância social, natural que você vai ser budista, é uma chance enorme de você ser budista. Você nasce em lugares como Tailândia, Camboja, né? Indonésia, país que tem embora tenha na Indonésia hoje muitos muçulmanos também, tem budistas, né? E a questão de para que ser budista, nesse caso, ela não teria muito sentido, né? Se você nasce numa sociedade onde você já tem a oportunidade de lidar com o budismo, que seja. Por outro lado, o que acontece? Em muitos locais você acaba tendo que seguir a religião por conta de você não poder seguir outra. Aqui no Brasil, você tem um dado chamado liberdade religiosa. Gente, isso é muito importante no mundo contemporâneo, porque a religião e a família, que são as bases de qualquer sociedade, de qualquer processo civilizatório, estão debaixo de sérias tensões e pressões. E essa questão de para que ser budista num país onde você desfruta de liberdade religiosa, quando você escolhe o budismo, aqui no Brasil você desfruta de liberdade religiosa. Então, para que você vai escolher o budismo estando aqui no Brasil? Bom, primeiramente porque liberdade religiosa te permite escolher. Tem lugar que não tem, tá? E volto a dizer, há uma tensão muito grande pairando sobre a família e sobre a religião, que são dois pontos fundamentais da civilização humana. Então, o budismo, ele é uma religião muito antiga. O budismo é mais antigo do que o cristianismo, por exemplo, do que o islamismo, por exemplo. Entretanto, o budismo tem algumas questões na sua estrutura que são dramaticamente complexas. Por exemplo, Buda Sakyamuni, que é o Buda histórico, Siddhartha Gautama, ele atinge a iluminação aos 30 anos de idade, 10 anos após ter saído de casa na busca. E entre os 30 e os 72 anos de idade, o Buda Sakyamuni contou e falou e preparou toda uma estrutura que dizia que era preciso abandonar todos os desejos para purificar-se e atingir o Nirvana. Se abandona todos os desejos, inclusive comer e beber. Parou de comer, parou de beber, está purificado. Compensação, vai conquistar o quê? A morte, o Nirvana. Muito bom. Com 72 anos, o Buda Sakyamuni descartou tudo aquilo que ele havia dito nos últimos 42 anos de sua vida e mudou o conceito. Ele sai do Hinayana, o pequeno veículo que aspira apenas o Nirvana, e passa para o Mahayana, grande veículo. E ao invés de aspirar à morte, depois da purificação, de abandonar os desejos, o budismo Mahayana, que Sakyamuni apresenta após os seus 72 anos de idade, diz o seguinte: desejos mundanos são iluminação. Isso é incrível. Por quê? Porque se todos são Budas, se todos que praticarem atingirem o estado de Buda, todos que praticam atingirão o estado de Buda, os seus desejos já virão expressos na ética do Buda, que é baseada em verdade e justiça para todos. Verdade e justiça para todos. Com base nessa ética, todos os desejos mundanos são iluminação. Todos. Então, para que uma pessoa como eu, ou my brother aqui, brasileiros, né,
pessoas que têm uma origem cultural, religiosa, dada do país. Por que a gente abraçou o budismo de Nichiren Daishonin, da Soka Gakkai? By the way, não falamos pela Soka Gakkai, não representamos a Soka Gakkai. Somos membros e quadros, admiradores da filosofia de paz do presidente Ikeda. Nós escolhemos essa filosofia devido ao seu ponto primordial ser o humanismo. Escolhi uma filosofia que não tolheu a minha inteligência, não tolheu a minha razão. Pelo contrário, ela me permitiu uma expansão mais profunda das minhas capacidades interiores. Por quê? Porque as leis da natureza e as leis que os homens produzem, elas se articulam de uma maneira maravilhosa. A ciência natural e a ciência do homem, elas se articulam de maneira maravilhosa. O budismo, ele responde praticamente todas as questões da vida, tanto do ponto de vista filosófico, como do ponto de vista objetivo, porque budismo é razão. Então, a principal possibilidade de você poder escolher o budismo é justamente a liberdade religiosa. Lembrem-se, a liberdade religiosa é um item fundamental para que outras liberdades se mantenham. Isso é muito importante, não podemos nunca esquecer disso. Nesse momento em que estamos gravando aqui esse vídeo para vocês, estamos vendo a Nicarágua passando por algo que nunca foi visto antes aqui nas Américas. A religião católica está proibida na Nicarágua pelo ditador Daniel Ortega. Então, a gente vê que a religião, se ela for tratada de qualquer maneira, ou se ela não existir, a sociedade perde grande parcela da sua própria humanidade. E o budismo também é uma religião. A gente se posiciona, olhando isso, em defesa de toda a liberdade religiosa em todos os quadrantes do mundo. Porque se atingirem uma religião imensa no Ocidente, como o cristianismo, e isso for validado, logo, logo, as religiões menores, nas quais a nossa se inclui, também serão atingidas, porque a liberdade religiosa deve valer para as grandes e pequenas religiões. E o budismo opta pela sua via humanista em se tornar uma religião que permite às pessoas lidarem com os seus aspectos naturais. Não tem nada sobrenatural nem subnatural. Por outro lado, o budismo respeita e referenda todas as religiões, porque todas as religiões separam o homem do chimpanzé. E você sabe, a luta pela iluminação, ela vem desde antes da caverna e deve ser mantida constantemente, porque não existe o finalmente concluirmos. Se nós deixarmos de nos esforçar, logo, logo a escuridão estará ao redor. E aí, falo para você, faça Namyo Renge Kyo. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.